Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 15 e 16 em sânscrito. Rajasi pralayam gatva karma sangishu yayate tattha pralinathamasi mutha yonishu yayate karmanak sukirtasyahu Satvikam nirmalam palam rayasastu palam dukkam agyanantamasah palam. Leitura em português, verso 15. Quando alguém morre no modo da paixão, ele nasce entre os que se ocupam em atividades fruitivas, e quando morre no modo da ignorância, nasce no reino animal. Verso 16. O resultado da ação piedosa é puro e se diz que está no modo da bondade, mas a ação feita no modo da paixão resulta em miséria, e a ação executada no modo da ignorância resulta em tolice. Mais uma vez, verso 15. Quando alguém morre no modo da paixão, ele nasce entre os que se ocupam em atividades fruitivas, e quando morre no modo da ignorância, nasce no reino animal. Verso 16. O resultado da ação piedosa é puro e se diz que está no modo da bondade, mas a ação feita no modo da paixão resulta em miséria, e a ação executada no modo da ignorância resulta em tolice. Obrigada. Om Bhagyana Chimirandhasya Jananjana Shalakaya Chakshun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om. Muito bem. Esses dois versos, primeiramente, bom dia a todas as pessoas que estão aqui na sala, que a gente estava na outra sala, que é a sala do tratado, e eu estava acompanhando aqui vocês, né, pelo meu celular. Mas, muito obrigado a todas as pessoas que estão na sala, obrigado, Andréia, pela descrição das gotas védicas, obrigado, Renata, também pela condução, né, da egrégora aí no caminho dos mantras. Namastê, Hare Krishna. Então, aqui nós temos, como eu mencionei, pelo menos um verso aí meio controverso, né? Vai nascer no reino animal. A pessoa que no modo da ignorância nasce no reino animal. Bom, a gente tem que lembrar que é o seguinte, quando se fala que a pessoa nasce nas formas, aqui está sendo traduzido como reino animal, né? É uma tradução. O termo original é nasce entre as formas inferiores ou decadentes. Tá? Então, esse é o termo original. Aquele que abandona o corpo em estado de ignorância nascerá entre aqueles que são decadentes ou em formas decadentes. Aí foi traduzido como reino animal, talvez, né, para, sabe, assim, enfatizar a condição, talvez, do perigo, alguma coisa assim. Não sei exatamente qual foi o critério que foi utilizado para fazer a tradução nesse sentido. Porém, o conceito não é necessariamente, tá, em termos de que, especificamente, essa seria, né, a definição, tá, objetiva para esse termo. O termo, novamente, né, só para deixar bem claro aqui, que o termo utilizado é renascerá entre as formas decadentes ou formas inferiores. E para nós, o que nós entendemos como formas decadentes ou formas inferiores? As formas inferiores às formas humanas são as formas animais. Então, a gente vai partir desse princípio aí.
Posso apostar que tenha sido esse o conceito. Tudo indica que sim, mas é uma aposta. Entretanto, a afirmação original é formas decadentes. Além do mais, nós também podemos considerar que, quando se fala, mesmo que se fosse utilizado nascer entre as formas animais, não significa necessariamente entre os animais irracionais, porque os seres humanos também são animais. Então, se está dizendo que vai renascer entre as formas animais, caindo dentro de uma das formas humanas, também está nas formas animais. Tá? Só que a minha inferência aqui é muito mais no sentido de que o termo renascerá entre as formas animais tem muito mais a ver, tá, com uma técnica didática para demonstrar, né, o que seria isso daí em termos de prejuízo, mas não necessariamente que essa seria a definição, né, intencional das palavras de Krishna, quando fala de decadência, tá? Bom, contextualizado isso, até porque o conceito védico admite a possibilidade do renascimento, do nascimento nas formas animais. Inclusive, tem muitas histórias que vão indicar pessoas que nasceram nas formas animais, tiveram uma experiência didática entre as formas animais e depois voltaram às formas humanas. Há muitas histórias védicas com essa referência. Entretanto, principalmente quando se fala, né, dos conceitos que é o que se, né, a maneira como se coloca, com o conceito de reencarnação ou de encarnação, por exemplo, né, que é um conceito analógico, mas é um conceito vigente, que se predomina, as pessoas têm, né, partem sempre desse princípio de encarnação ou de reencarnação. Então, vamos considerar que esse conceito analógico ele fosse viável em todas as instâncias. Então, nesse conceito, aqueles que são especializados ou dedicados, né, ao estudo do conceito das encarnações vão partir do princípio de que não há involução, ou seja, os seres, as almas, jamais, entre aspas, reencarnam nas formas animais, porque isso necessariamente seria uma involução. Então, a tese é essa, de que o conceito védico é inferior, ou ele é primitivo, ou ele é menos sofisticado, porque ele admite que uma consciência possa renascer entre as formas animais. Portanto, é um conceito obsoleto, primitivo e não sofisticado. E que o conceito sofisticado, evoluído, progressista, seria aquele conceito em que não há a admissão de que uma consciência possa renascer nas formas animais. Então, essa é uma tese que tem que ser fundamentada ou refutada. Né? Caso ela não possa ser fundamentada, ela, então, pode ser refutada. Então, vamos ver se essa tese é fundamentada ou refutável. E se ela for fundamentada, então o conceito védico realmente é obsoleto. Mas se ela for refutável, então o conceito védico pode ser sustentado. Tá? Então, isso é algo que tem que ser visto aí. Então, vamos ver. Imagine que você... Né, então, a premissa que eu vou fazer aqui é a seguinte: não, o conceito védico é sustentável e o conceito de que a consciência não possa renascer como nas formas animais é uma proibição, ou é uma dinâmica proibitiva que é um salto indevido, que é uma tese inconsistente, ou seja, refutável. Então, eu vou refutar a tese. Tá? Imagine a seguinte situação. Uma pessoa, né, um cidadão comum, livre, né, tem direitos políticos. Então, ele pode votar, se quiser. Se não quiser, ele pode pagar a multa e não ir votar. Ele pode ir à padaria comprar pão, se quiser. Se não, ele pode pedir no delivery um hambúrguer, que seja. Tá? Então, ele tem várias liberdades individuais reconhecidas pelo Estado e pelo acordo do contrato social, que é a sociedade. Então, ele está vivendo a vida dele lá, como tantas outras centenas de milhares de pessoas vivem suas vidas individualizadas, protegidas pelo contrato social. Entretanto, essa pessoa específica quebra o contrato social e comete uma infração grave, prejudicando o coletivo, né, cometendo um crime. Então, essa pessoa, ela será levada à prisão. E na prisão,
ela perderá todos os direitos políticos legais. Ela não poderá votar, ela não poderá defender o seu, né, assim, partido político, ela não poderá ir, né, à padaria, comer, né, tomar o seu cafezinho com leite da manhã com um pãozinho assado na chapa, que seja o que ela gosta de comer, o pãozinho de queijo, enfim. Ela terá seus direitos políticos e sociais restringidos, não perdidos, absolutamente, restringidos apenas, somente. Por quê? Assim que essa pessoa cumpre a pena, ela será posta em liberdade e seus direitos sociais serão devolvidos integralmente. Ela poderá voltar a ir à padaria, ela poderá, inclusive, voltar novamente, etc. Só que ela será devolvida à sociedade, reintegrada, com o processo didático da lapidação do ser, que seria o processo educacional, efetivado. Ou seja, então ela iria para a prisão, passaria por um sistema de educação e de reintegração à sociedade, onde ela poderia rever novamente, ou reter novamente, ou obter novamente os seus direitos políticos e sociais que foram restringidos e não eliminados. Ok? Até aí tudo bem? Muito bem. Semelhantemente, uma consciência que comete infrações que passam do limite, vamos dizer, a reconhecido como infrações que são de nível mais graves, por exemplo, eventualmente possam ser levados, tá, às formas de vida animal para reformas didáticas. Logicamente que numa forma animal, a pessoa perde os direitos sociais adquiridos por ter alcançado a forma de vida humana. Ela fica restringida integralmente o acesso a esses direitos. Ao passar a experiência de reintegração ou de reciclagem nas formas animais, ela pode retornar às formas humanas e rever as conquistas de evolução que ela já obteve, sem prejuízos, só que dessa vez já reformada, intelectualmente falando. Ah, mas Devananda, isso é uma afirmação. Tem como você demonstrar isso? Seria possível uma exemplificação que tornasse essa observação mais visual para nós, ou para mim, pelo menos? Muito bem. Tá? Então, vamos pegar o exemplo de dois animais na natureza. Tá? Vamos pegar dois cães, né? E dois gatos. Tá? São animais que a gente, né, costuma, sabe, conviver e tal. Então, imagina, não sei se vocês já viram, lugares onde as pessoas, né, comem esses animais, cozinham, preparam e se alimentam desses animais. Como eles são cultivados, né? Ou então, mesmo na sociedade comum, por exemplo, ontem eu vi um vídeo de um cachorrinho de rua que foi alvejado com uma flecha. Então a flecha atravessou o corpinho dele e ele estava na rua andando cambaleante com uma flecha atravessada no corpo dele. Tá? Então, esse animal, esse ser, essa alma, essa pessoa que está vivendo essa forma desse bichinho que foi alvejado por uma flecha, se esse ser não comete karma, se é um ser inocente sem karma, então, por que que esse ser está sendo alvejado por uma flecha e o outro está no colo da sua dona, recebendo todos os carinhos e comidinhas requintadas? O que que justifica o sofrimento desse bichinho aí? Outros que são abusados, explorados, maltratados. O que justifica um animal ser maltratado, explorado, às vezes matado, decapitado e devorado, e outro ter uma vida confortável, segura, repleta de amor? O que justifica uma coisa da outra? Se os animais não criam karmas, então, por que alguns sofrem e outros vivem felizes, ou até soltos na natureza? Se há uma organização universal, um princípio racional na criação, o que justificaria alguns animais sofrerem e outros não? Ou terem vidas muito sofisticadas e felizes? Se os animais não criam karma,
De onde vem o karma que justifique o sofrimento para alguns? Isso para não falar nas fazendas de cultivo desses animais, que tem países asiáticos que têm fazendas especializadas em cultivar esses animais para a produção de alimentos. A forma como eles são cultivados e a forma como eles são sacrificados é uma cena que, em alguns casos, é proibida até para menores de 18 anos, para vocês terem uma ideia. Então, o que justifica um animal nascer numa fazenda de cultivo, por exemplo, um cachorro nascer na fazenda de cultivo de uma comunidade asiática que tem esse hábito de se alimentar desses animais, e outro nascer, sabe? Por exemplo, nós temos aqui a nossa Shanti. Ela nasceu, né, de uma família, né, querida, cuidada, amada, e veio para a nossa família, né, querida, cuidada e amada. Estou atrapalhando o eco aqui, né? Só um minutinho, pessoal. Vou concluir a minha fala aqui também, tá? Desculpe aí, Pedro Assano. Agora sim. Tá? Então, não havendo a produção de karma a partir dos animais, segundo a tese, então o que justificaria esses animais sofrerem e outros terem o bom karma de serem tratados sempre com amor? Ou há um caos na criação e não há leis que justifiquem isso daí, é simplesmente aleatório, mas aí a gente teria que admitir também o efeito dominó, porque se esse caos ocorre no reino animal, por que ele não aconteceria nos reinos humanos? Então haveria um especicismo da parte de Deus em que ele cuida dos humanos e negligencia os animais? Se Deus, ou o Criador, é gentil e atencioso com leis para humanos e negligencia os animais, então ele pode ser incriminado como abusador ou abandonador, porque os animais são criaturas de Deus também. E se não há leis que os protejam e os cuidem, e ele então tem leis dedicadas aos humanos e não há leis naturais para nortear e proteger os animais, então é a característica de um abandonador, um abusador. Não procede. Isso seria especicismo, ou seja, dar valor à forma humana e dar não valor às outras formas. O que, de certa forma, também seria dizer, mesmo que não intencionalmente, que nós humanos somos superiores moralmente que Deus, porque nós nos preocupamos com os animais, a ponto de não gostar que eles sejam maltratados e procurar uma situação melhor para eles. E se nós somos conscientes dos direitos dos animais, mas Deus não tem critérios de regulação para a existência deles, então nós superamos Deus. Logo, Deus está morto. Nietzsche tinha razão. Ou essa tese ela é inconsistente, ou Deus não é mais necessário. Nós superamos ele. Então, possivelmente, a tese é inconsistente. E o conceito védico permanece estável. Muito bem? Então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.